Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Que essa paz continue no teu coração e que nós possamos a cada dia no Senhor encontrar essa paz. Fico muito feliz quando o momento que chama as crianças e eu vejo elas vindo aqui todas à frente com alegria, porque elas vão ali não para uma sala brincar, mas vão aprender da palavra de Deus. E como é bom quando recebemos a palavra de Deus com alegria. E nós devemos até ter como inspiração essas crianças, que nós também, no momento de nós cultuarmos a esse Deus, ouvir a palavra dele, venhamos receber com essa alegria no coração. E que os pais continuem trazendo essas crianças ao melhor lugar para nós levarmos os nossos filhos para aprender a palavra de Deus. Amém? Gostaria de convidar você, abra sua Bíblia no livro de Atos do Espírito Santo, também conhecido como Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Eu vou aguardar você encontrar, para que você possa acompanhar a leitura. Atos capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 15. Amém? Eu vou ler, talvez você esteja utilizando uma versão que tem algumas palavras um pouco diferentes, não se preocupe, é apenas a forma de traduzir, mas no final você vai ver que ela tem o mesmo significado e a palavra do Senhor, ela é perfeita, ela não distorce e ela é atual nas nossas vidas. Amém? E diz assim: e os que acompanhavam a Paulo levaram-no até Atenas, e tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, assim partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que discutia na sinagoga com o judeu e os gregos devotos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epícuros e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros diziam: parece que é pregador de deuses estranhos. E dizia isso porque Paulo lhes anunciava Jesus Cristo e a sua ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Versículo 20: coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, e queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses e estrangeiros residentes naquele lugar, de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir as últimas novidades. E então Paulo, no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muitos religiosos, pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ora, esse Deus que vós honrais sem conhecer é o que eu vos anuncio. Até aí. Amados irmãos, Paulo estava na sua caminhada missionária, ele estava realizando alguns trabalhos na região ali da Ásia Menor, e a palavra diz que ele passou em Tessalônica e ali anunciava Jesus Cristo. Ele ia nas sinagogas,
As sinagogas eram lugares onde judeu ali adorava a Deus e ali também discutiam da palavra. E Paulo aproveitava e ia nesses lugares para falar de Jesus Cristo. Esses judeus ainda estavam voltados na lei, eles ainda não haviam aberto seus ouvidos, o coração para Cristo. E Paulo ali, ele chegava e começava a falar de Jesus Cristo, falar do projeto salvífico de Deus para com a humanidade. E a palavra diz que ali em Tessalônica, o povo, ali houve grande confusão, a ponto de Paulo ter que sair daquele lugar. E ele vai também para um novo local chamado Bereia, e ali também diz que discutia nas sinagogas. Naquele lugar os bereianos até ia confirmando a palavra, mas novamente os judeus se achegaram, e Paulo teve que fugir daquele lugar também. E aí levaram Paulo para Atenas. É a partir desse momento que nós lemos aqui esses versículos, quando Paulo chega em Atenas. E ali Silas e Timóteo tinham ficado para trás e ele ficou aguardando-os. Enquanto Paulo aguardava os seus companheiros de ministério, ele começa a observar a cidade. E o texto inicia dizendo que a cidade estava totalmente largada em idolatria. E o texto diz que isso trazia muito desespero e preocupação no coração de Paulo. E aí Paulo aproveita e começa, nesse lugar, nas praças, falar de Jesus. E o texto diz que as pessoas começaram a ouvir e muitos não entendiam. No contexto aqui onde Paulo estava falando, era muito de costume dos atenienses eles estarem nas praças discutindo filosofia ou até mesmo as mitologias. Esse povo era um povo religioso. Isso aqui eu já começo a chamar um pouco a atenção, que religiosidade não quer dizer realmente vontade de Deus. Aqui se encontrava um povo religioso. E Paulo começa a falar de Jesus Cristo. E aí o povo começava a falar: o que é isso? Aí uns até diziam: parece que é um pregador de deuses estranhos. Outros diziam: parece que é um paroleiro, ou seja, um falador, alguém que fala demais. E esse povo, ao ouvir Paulo ali falando, eles levam Paulo ao Areópago, um local onde ali discutiam, onde estava reunido pessoas, onde discutiam política, ou até mesmo leis, religião. E é importante que Paulo, ele ao olhar aquele cenário, um povo religioso, mas um povo idólatra. Para você ter uma noção, aqui era o berço da mitologia. Então, para esse povo aqui, existia vários deuses. Imagina que esse povo, eles entendiam que até os deuses poderiam se tornar humanos e andar entre eles. Então era um povo totalmente zeloso. E Paulo ali começa a falar com esse povo. E é interessante que o texto diz que Paulo, no versículo 19, diz: e tomando-o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falais? Esse povo falou: ele está falando de um Deus. E como eles adoravam vários deuses, eles criaram interesse de conhecer esse Deus. Historiadores dizem que nesse lugar eles faziam vários altares a Zeus, Artemis, vários deuses que eles adoravam. E eram tanto deuses que esse povo adorava que eles se perdiam na quantidade de deuses, a ponto de colocar um altar. E eles diziam: se porventura nós esquecemos de algum, está aqui um altar de um Deus desconhecido. Mas como eu disse, era um povo religioso. E Paulo começa a falar. E o texto diz que esse povo
Versículo 21 me chama muita atenção. Diz que todos os atenienses e estrangeiros de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir notícias novas, ou em algumas traduções, novidades. Isso já é natural do ser humano, ter curiosidades e buscar novidades. E nós vivemos um contexto hoje que não é tão diferente. A nossa mente tem sido condicionada a buscar novidades também. E às vezes no quesito espiritual, nós vemos também. Mas até na nossa vida, na nossa rotina, nós somos voltados em buscar novidades. E hoje ainda mais, hoje nós somos até escravos das novidades. Eu fico imaginando que esse povo aqui sentavam, começavam a se reunir para ouvir alguém que trazia uma notícia diferente do que eles já estavam acostumados. Hoje nós, até nas nossas casas, nós não conseguimos nos desligar, nós ficamos buscando novidades. E basta nós estarmos em um lugar, o nosso celular tem um sinal de mensagem, seja na rede social ou no WhatsApp, nós já ficamos ali de olho, e enquanto nós não vamos lá pegar, olhar o que foi aquela mensagem, nós não nos aquietamos, porque também nós ficamos atrás de novidades. Que notícia é? Às vezes não é a televisão, é uma rede social, ou WhatsApp, mas também nós somos voltados em buscar novidades. E assim era esse povo. Mas aqui estava diante desse povo alguém que realmente transpirava Cristo. Aqui estava o grande Paulo, um homem evangelista, e que mesmo naquele contexto, ele buscava um meio de divulgar Cristo. Se tinha uma coisa que era o objetivo de Paulo, era fazer Cristo conhecido. E mesmo naquele cenário, ele andando, ele vê um altar que está escrito ao Deus desconhecido. E quando o povo chama e fala, queremos ouvir, que palavra nova é essa que você traz, de que Deus você está falando, Paulo diz, olha pessoal, eu vejo que em tudo vocês são um povo religioso. E ele diz, não deixei de notar que ali há um altar escrito ao Deus desconhecido, e é esse Deus que eu vim falar para vocês. É interessante que esse povo conhecia vários deuses, que para nós não são deuses, mas sim abominações. Para nós o único Deus verdadeiro é o nosso Senhor. Mas aquele povo não conhecia Jesus. Aquele povo, mesmo sendo um povo religioso, eles conheciam várias práticas, mas não conheciam Jesus. E Paulo diz, é sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar para vocês. E aí em diante Paulo começa a descrever do Deus que ele estava falando. E amados irmãos, ao ler esse texto, o Senhor tem falado muito ao meu coração. Eu gostaria de chamar-lhe a atenção, porque eu, lendo esse texto e imaginando aquele cenário, eu comecei a refletir sobre os nossos dias, e tenho presenciado que não só buscamos também bastante novidades, mas também Jesus Cristo está sendo desconhecido na vida de muitas pessoas. Aqui tinha um altar a um Deus desconhecido, e se nós não tivermos cuidado, o Senhor Jesus, ele se torna desconhecido nas nossas vidas. Os tempos têm mudado muito, a palavra continua a mesma, mas as pessoas têm buscado vários meios, várias novidades. E esse Deus que é tão conhecido, um Deus que nos salvou, ele tem se tornado cada dia distante. Paulo fica horrorizado porque a cidade estava afundada em idolatria. E hoje nós não precisamos ir longe, se nós analisarmos, nós vivemos tempos no qual as pessoas se tornam muito idólatras, religiosas, mas pouco conhecem Jesus Cristo.
Eu falei algum tempo atrás, testemunhei que eu pastoreei. E talvez vocês vão ouvir sempre eu repetindo sobre a Bahia. Mas falamos da experiência que temos. Eu não posso falar da experiência dos outros. Mas ao chegar em Serrolândia, as pessoas ouviam a palavra, as pessoas frequentavam a igreja, mas uma coisa que marcou muito na minha vida, amados irmãos, é que lá, tanto eu que estava pastoreando, mas todos os pastores que eu acabei conhecendo lá, pastores amigos meus, eles tinham uma grande dificuldade, e a grande dificuldade era o mês de junho. As igrejas de todos os outros meses, ela estava cheia dos irmãos, os irmãos procurando, mas chegava o bendito mês de junho, as pessoas já começavam a sumir da igreja, porque no Nordeste, o mês de junho é um mês de festa, as conhecidas festa junina, e os irmãos mesmo convertidos, eles não aguentavam. Quando começavam a divulgar as atrações que iriam ter na cidade de festa, as pessoas já começavam a deixar de ir para a igreja. E na cidade onde eu estava, era uma semana de festa, chamado Arraiá do Licuri. Licuri é um coquinho que tem lá, é típico de lá, da Bahia, e eles faziam uma festa junina com esse nome. E as igrejas nos dias dessa festa ficavam vazias. E isso trazia muita tristeza, eu ficava muito triste. Eu falava para a Emília, que tempo difícil a gente vive aqui. As pessoas começam a buscar essas novidades. O arraiá, festa, vamos lá. E todos nós compartilhávamos dessa dificuldade. E aí eu retornei para cá. E aí eu falei, ainda bem que aqui não tem essas coisas. E aí, como sempre as pessoas buscam novidades, eu comecei a me assustar, que as pessoas não começaram a sair mais para ir nas festas juninas, as pessoas já começaram até a trazer para dentro da igreja as festas juninas. Novidades, é novidade. E as pessoas começam a buscar tantas novidades, até para atrair as pessoas, que as novidades começam a apagar Cristo. E se nós não tivermos cuidado, amados irmãos, ficarmos buscando novidade, o Senhor Jesus começa a ser desconhecido. E a pergunta é, o quanto nós conhecemos Jesus? Esse povo era um povo sedento por novidades. Será se nós somos sedentos pela palavra? Eu iniciei falando que as crianças, elas vêm alegre. Um momento que chama para ir para a salinha, para o culto das crianças. E elas vêm muito felizes. E será se nós estamos buscando essa novidade na palavra do Senhor? Será se nós buscamos uma novidade de vida no Senhor Jesus? Será se nós debruçamos na palavra e falamos, eu quero encontrar novidade nessa palavra para a minha vida? Eu quero viver uma novidade na palavra do Senhor. Mas, amados irmãos, eu tenho também, assim como, e não quero me colocar como melhor que ninguém, mas tem me incomodado. Tem trazido aflição no meu coração, vendo a forma que as pessoas têm se tornado religiosas, mas poucas conhecedoras de Cristo. Eu me lembro que o texto, Mateus 16, o próprio Jesus, um dia ele pergunta para os discípulos, olha, quem esse povo diz que eu sou? E é interessante que mesmo Jesus realizando milagres, andando no meio do povo, a resposta foi, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, ou algum profeta. E Jesus diz, e vocês, meus discípulos, quem diz que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali Pedro revela quem é o Deus dele. Para Pedro,
o Deus dele não era desconhecido. O Deus dele tinha o nome Jesus Cristo. E que nessa noite, amados irmãos, possamos entender e conhecer sobre esse Deus, um Deus vivo. Que esse Deus ele não se torne desconhecido na tua vida. E ser conhecido, alguém que é conhecido nosso é alguém que nós sabemos o nome, alguém que nós conhecemos a sua origem, alguém que nós sabemos da sua história. Isso é ser uma pessoa conhecida. E o quanto nós conhecemos Jesus, o quanto o Senhor Jesus é conhecido na nossa vida, na nossa casa, o quanto que as pessoas conhecem Jesus através das nossas vidas. O apóstolo Paulo começa a falar, olha, versículo 22, olha, estando no meio do aerópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos. Passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que está escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais sem conhecer, é o que vos anuncio. E aqui, para que fique conhecido, quem é esse Deus que Paulo está falando? E Paulo começa a descrever. Eu espero que você acompanhe essa leitura e que também ao descrever esse Deus, ele seja conhecido. Que tudo que seja falado sobre esse Deus seja conhecido no teu coração. Paulo diz: olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em tendas feitas por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitaste de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez todas as nações dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhe o tempo já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isto para que buscassem e talvez tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. E aqui eu quero que você preste muita atenção, versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Portanto, sendo nós geração de Deus, não havendo de pensar que a divindade seja semelhante a ouro ou a prata, ou a pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Aqui Paulo começa a falar para esse povo, que era um povo que não tinha uma definição exata do Deus. Ele começa a falar: olha, o Deus que eu quero falar para vocês é um Deus que criou todas as coisas. O Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que criou todas as coisas. É um Deus que é dono das nossas vidas. É um Deus que cuida até da tua respiração. É um Deus que, ao você acordar hoje, já estava cuidando de ti. E é um Deus que quer se fazer conhecido na tua vida. E é um Deus que precisa, assim como Paulo, ele expôs Deus e vivia Deus, nós precisamos também expor esse Deus. Esse Deus está se tornando desconhecido em um país que se denomina cristão, mas que cada vez nós temos perdido as referências. Cada vez a igreja não tem mostrado ao mundo quem é o Deus. Que possamos estar atentos, amados irmãos. Nós podemos estar sim desfrutando de novidades, mas nós não podemos deixar a palavra de Deus de lado.
Nós não podemos introduzir novidades e deixar a palavra do Senhor de lado. Hoje é muito fácil nós vermos igrejas lotadas, pessoas andando de um lado e para o outro. Eu me lembro que uma última vez que eu estive em uma reunião de pastores, e a gente sempre que se reúne os pastores, começa a conversar. Como que está lá? Amados irmãos, tem um domingo que está cheia a igreja, no outro domingo está vazia, e assim estamos caminhando. E amados irmãos, na maioria dos lugares, e principalmente aqui na cidade de Hortolândia, para nós nazarenos, é uma grande dificuldade. Basta ter um evento, as pessoas correm tudo para um lugar. Basta ter uma novidade, abre uma igreja nova. Agora mudaram um pouco, como não ficou só em festa junina, agora é junho, julho e tudo, agora é festa da roça. As pessoas correm tudo. Esses dias a minha filha foi convidada, vamos lá na minha igreja, vai ter festa da roça. Vai ter o quê? Não, vai ter isso, vai ter o que? Crentão, porque no mundo é quentão. Mas como o nosso é sem álcool, vai ser crentão. E eu falei, filha, você não vai. Nós vamos para a igreja buscar Deus. Nós vamos para a igreja ouvir a palavra de Deus. Movimentos e eventos, já diz evento e passa. Nós precisamos, amados irmãos, é conhecer esse Cristo. E nós vamos conhecer esse Cristo através da sua palavra. Nós vamos conhecer esse Cristo através da busca por esse Cristo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Mas o que as pessoas têm buscado não é Cristo, as pessoas têm buscado um Deus desconhecido. Eu não tenho conhecido esse Deus que as pessoas têm buscado. Esses eventos que se chamam culto, mas que é evento. Então as pessoas têm buscado novidades, amados irmãos. E é muito fácil nós vermos uma igreja como essa, com os bancos até vazios, com poucas pessoas, porque ainda zelamos da palavra, ainda buscamos o ensinamento, mas para a mente de algumas pessoas tem se tornado uma igreja ultrapassada. Ah não, mas lá no final do culto a irmã pega o microfone e fala assim, amados irmãos, essas semanas vamos jejuar. Mas irmão, onde você já viu falar jejum? Isso é coisa do passado. Essa igreja ainda fala de jejum. Tem se tornado algo obsoleto. Oração tem se tornado obsoleto nas igrejas. Mas quando é o louvorzão, aí enche. Quando é a noite do louvor, aí pinta toda a igreja de preto, luzes brilhando para todo lado. E aquela barulheira, mas no final você sai e fala, o que eu aprendi de Jesus? Novidades, eventos, é o que as pessoas têm buscado. E é por isso que nós estamos vivendo uma geração fraca, uma geração doente, uma geração que não conhece a palavra de Deus. Uma geração que não reflete Cristo porque não conhece. Falo com muita tristeza, já teve vezes de pessoas chegar conversando comigo e só após falar, você é crente? Sou crente. Só ser identificado que é um cristão depois que abrir a boca e falar que é cristão, porque não reflete Cristo. Quanto mais conhecemos Cristo, nós vamos nos parecer com Ele. E para que Cristo não se torne desconhecido nas nossas vidas, nós precisamos buscar Ele. Lá em Atos 11:26, o texto diz que a igreja de Antioquia era uma igreja zelosa, e naquele lugar os apóstolos e ali os demais, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Aqueles homens, eles estavam tão
arregados em Cristo. Eles estavam tão cheios de Cristo, conhecia tanto Cristo, que as pessoas olhavam e diziam: esse povo é cristão, ou seja, eles parecem com Cristo. Mas hoje, amados irmãos, está sendo necessário, e quando alguns falam que é cristão, realmente há uma grande tristeza no meu coração, porque abre a boca para falar que é cristão, mas eu não conheço aquele Cristo que ele fala que segue. Eu não conheço, porque se Cristo é reflexo daquilo que ele passa, eu não conheço. Precisamos conhecer a Cristo, amados irmãos. É um apelo que eu faço. Não busque novidade no mundo, não busque parecer para se encaixar no mundo, não, amados irmãos. Paulo, ele viu ali aquele altar desconhecido, mas ele falou: vai se tornar conhecido o Deus que eu sirvo. Na minha casa vai se tornar conhecido o Deus que eu sirvo. Aonde eu estiver vai estar conhecido o Deus que eu sirvo. E esse Deus é Jesus Cristo. E ele tem que ser conhecido com as minhas ações, com as minhas atitudes. Mas para eu conhecer eu tenho que buscar. Para eu conhecer eu tenho que viver Cristo. E viver Cristo é um desafio, amados irmãos. Paulo já estava em várias cidades que ele estava passando, e ele estava sendo chotado daqueles lugares. Alguns lugares ele tinha que sair escondido, porque as pessoas queriam até matá-lo, porque falava de Cristo, falava do Deus verdadeiro, daquele que é justo, daquele que morreu para nos salvar. E ele não abria mão de falar desse Jesus, mesmo que isso implicava em perseguição, mesmo que isso implicava em abrir mão de muitas coisas. E nós precisamos ter essa atitude. Nós precisamos ter a nossa postura como cristão. As novidades desse mundo, as coisas que atraem, não podem nos atrair, não podem nos moldar. Nós não podemos ser moldados por esse mundo. Nós temos que ser moldados no formato de Cristo. A igreja, nós cristãos, nós precisamos ser moldados em Cristo. E não deixar essas novidades fazer parte das nossas vidas. Talvez, lá eu falava que eu me entristecia de ver o povo sair no Arraiá do Licuri, nas festas juninas. Depois eu me entristecia, eu via em alguns lugares, eu falava para a Emília: ó Emília, mas isso é algumas igrejas que infelizmente os pastores, as pessoas que conduzem, não tem muita informação e acaba entrando nessa levada. E com muita tristeza no coração, amados irmãos, isso tem se expandido. E até na denominação que nós fazemos parte, eu falo isso com muita dor no coração, eu me envergonho de ver. Eu me envergonho de ver alguns amigos de ministério deixando de cultuar o Senhor para realizar arraiá da graça, arraiá gospel, festa da roça gospel. Talvez alguns até depois vai entrar em contato comigo me questionando, mas eu não deixo essas coisas entrar no meu coração. Eu não vou mudar. O Deus que eu sirvo é Jesus Cristo. Essas novidades não vão entrar na minha vida e me envergonho. Isso não é o Evangelho de Deus. Festa junina, festa da roça, isso não vai fazer Cristo desconhecido. Pelo contrário, vai trazer coisas do mundo para a vida dos crentes. São pessoas que outrora estavam lá na Bahia. Eu até entendo o contexto do Nordeste, que você já nasce e os presentes que o pai te dá já é um chapéu de couro, e você já nasce ouvindo dentro da sua casa o rádio tocando forró o tempo inteiro. E quando chega o mês de junho, a sua mãe minha mãe já mandava para a costureira fazer umas roupas típicas, porque nas escolas tinha as chamadas quadrilhas, que era uma festa que envolvia, e aí desde criança você tinha que participar daquilo, era cultural. Mas após a conversão, abri mão de tudo isso, porque já não fazia parte da minha vida. Muitos, quando chegava nessa época, não suportavam, eles se rendiam novamente.
E hoje as pessoas, por não aguentar, por ainda ter uma raizinha de desejo dessas coisas no coração, têm se rendido a esse movimento. Temos que ter cuidado, amados irmãos. É festa junina gospel. Tudo se tornando gospel. E nessa onda gospel, Jesus está sumindo. É festa junina gospel. Daqui uns dias tem casa noturna gospel. Daqui uns dias vai ter boteco gospel. Tudo colocando gospel, porque é o crente que ainda não saiu do mundo. E nós precisamos ter cuidado. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia das nossas vidas. Que você possa ter o desejo de conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Ó Pai, o Senhor é um Deus que eu tenho plena convicção que é o único Deus da minha vida, meu Pai. É um Deus que preenche o meu coração, é tudo que eu preciso, Senhor. Pai, a cada dia eu quero conhecer mais do Senhor. A cada dia, ó Pai amado, eu quero ter mais intimidade contigo. Ó Deus, continua tocando no nosso coração, meu Pai. Ó Deus, abre os olhos da tua igreja, meu Pai, do teu povo, esse povo comprado, Senhor. Que não deixamos, ó meu Pai, ter a nossa visão obscurecida pelos seguidores, a cada dia se levantado, meu Pai, para nos confundir, para tirar o foco. Ó Pai, a idolatria tomando conta dos corações, ó Deus. Que o Senhor se torne cada vez conhecido, meu Pai. Que o Senhor venha se revelar cada vez mais, ó meu Pai, no coração da tua igreja. Que a cada dia possamos buscar novidade na tua palavra, ó Senhor. Novidade nas nossas vidas. Vivermos uma novidade em ti, ó Senhor. Tem misericórdia, meu Pai, das nossas vidas. Assim como Paulo, meu Pai, ali expôs da sua fé, meu Pai, que possamos a cada dia, ó Senhor, termos a nossa fé regada pela tua palavra. Que não negociamos, ó Deus, que não venhamos nos render, ó meu Pai, por movimentos, ó meu Pai, por coisas atrativas, ó meu Pai, mas que venhamos, ó meu Pai, buscar o Senhor. Que o Senhor venha preencher totalmente o nosso coração. Abre os olhos do teu povo, meu Pai. Não deixa, ó meu Pai, que nós venhamos, ó meu Pai, a ser, ó meu Pai, afundados, ó meu Pai, em movimentos, em idolatria, ó meu Pai. Não deixa, ó Deus amado, que as coisas desse mundo venham nos atrair mais do que a tua palavra, Senhor. Não deixa, ó Deus amado, que venhamos conhecer mais esse mundo do que o Senhor. Pai, a tua palavra, meu Pai, ela nos conduz ao Senhor. O Senhor diz: siga-me. Toma a tua cruz e siga-me. E nós queremos seguir o Senhor. E o Senhor, quando estava com aquela cruz, o Senhor estava caminhando para a morte, ó Senhor. E nós precisamos morrer para esse mundo, ó Senhor, mas viver em Ti, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a cada dia, ó meu Pai, andarmos na contramão desse mundo, ó meu Pai. Ó Deus amado, e andar na contramão, ó Senhor, implica, meu Pai, em perigo. Implica, ó Senhor Deus, em atritos, ó meu Pai, mas que venhamos, ó Senhor, seguimos firmes em Ti. Que venhamos, ó Deus amado, a zelar pela Tua palavra. Que venhamos, ó Deus amado, a buscar em nossos lares a leitura da Tua palavra. Que venhamos, ó meu Pai, ter mais tempo de oração. Que venhamos, ó meu Pai, a buscar o Senhor, assim como às vezes passamos horas e horas, ó meu Pai, diante de uma TV, diante de uma rede social, meu Pai, diante do celular, que possamos, ó Deus amado, a desfrutar na Tua palavra, que venhamos tirar mais tempo, meu Pai, para a leitura, para a oração, meu Pai, que possamos, ó Deus amado, ó Senhor, nos consagrar a Ti a cada dia, para que possamos permanecer de pé, para que, ó meu Pai, possamos, ó meu Pai, tornar o Senhor conhecido em nossas vidas, ó meu Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe.